Olá, meus irmãos, pastores e coordenadores, alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você, aonde quer que você se encontre. Outra vez juntos aqui para mais um resumo da nossa lição, Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada, essa ferramenta abençoadora que tantas bênçãos tem proporcionado aos amantes da palavra de Deus. E desta feita nós vamos à lição de número 4, que é o fechamento da questão do livro de Jó. A lição número 4 é o final da exposição bíblica através dessa revista sobre o patriarca Jó. Eu aconselho você que vai ministrar essa quarta lição a dar uma olhadinha nos vídeos da lição 1, 2 e 3. São muitas informações ali, você faz aí uma resenha para você poder entrar na lição de número 4, proporcionando aos seus alunos, à igreja, um entendimento assim mais acurado dessa história, desses ensinamentos, ok? A lição de número 4, os objetivos são os seguintes: enfatizar a soberania de Deus no trato com Jó e seus amigos. Número 2, entender o motivo de Deus ter repreendido os amigos de Jó. E número 3, explicar como se deu a restauração de Jó quando orava por seus amigos. Nós vamos entender, através da exposição, como é que aquele homem, outrora moribundo, enfermo e completamente sem nada, ele dá a volta por cima, vamos dizer assim, e recebe em dobro as bênçãos do Senhor. Como é que foi o final do processo da aprovação do patriarca que nós estamos estudando, ok? O texto áureo, ele está em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é um Deus de plano e de propósito. E quando o texto áureo afirma que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, isso aqui é uma invocação à soberania de Deus. Deus, para cumprir os seus propósitos, ele pode se utilizar de várias coisas, inclusive da dor, do sofrimento, dos ímpios e de qualquer coisa da natureza ou fora dela. Como ele é o Senhor absoluto de tudo, ele pode se utilizar de qualquer expediente que venha cumprir propósitos que às vezes nós desconhecemos, mas que estão no coração de Deus, e não há nada, ninguém que possa frustrar aquilo que Deus quer direcionar. Isso é uma invocação à sua soberania. A verdade prática diz o seguinte: o sofrimento em si não tem nenhum valor intrínseco, mas serve para provar as convicções verdadeiras e para moldar nosso caráter. Essa verdade prática aqui, a comentarista da lição, quando ela escreve isso aqui, se está fazendo uma invocação, né, à teologia de Eliú, o quarto amigo de Jó, estudado na lição passada, não é? E qual era o fundamento? Um dos fundamentos da teologia de Eliú é que o sofrimento, ele era remidor, ele era pedagógico, disciplinador, ou seja, Deus, através do processo do sofrimento, estava moldando o caráter de Jó.
E quando nós passamos pelo sofrimento, não é? Ele tem o poder, a provação, o sofrimento, a dor na vida de um cristão, tem o poder de trazer à tona, trazer à luz, manifestar que tipo de caráter cristão ou que tipo de fé está presente na vida da pessoa que está enfrentando o processo de turbulência, de provação. Isso é muito interessante. Inclusive, isso é um ponto que deve ser bastante colocado com ser bastante incisivo nele, porque ele carrega em si uma exortação muito interessante para nós. Porque o que é que nós observamos no dia a dia? Aí já vai aqui uma aplicação prática dessa verdade aqui, né? O que é que nós vemos? Nós vemos pessoas que demonstram uma fé maravilhosa, um compromisso abençoador com Deus, parecem cristãos verdadeiramente convictos, possuidores de uma comunhão, de um relacionamento muito sólido com Deus e com o seu reino, com a sua palavra e com seus propósitos. Até que a luta, a dor, a tribulação e as lágrimas venham bater a porta. No momento que isso acontece, a gente observa uma transformação, não é? Na pessoa. As vozes que louvam dão lugar à murmuração. A voz que glorifica dá lugar ao silêncio. E às vezes há palavras que demonstram o quanto aquela fé, o quanto aquele relacionamento era assim bem mais frágil do que parecia ser. Então é muito importante a gente tocar nessa questão aqui através da verdade prática. Vamos em frente. A introdução, né? O que nós temos aqui? Na introdução nós temos a reação de Jó depois do duelo com Deus. Por que duelo? Lembram daquela palavra, né? Cinge os teus lombos. Ou seja, Deus exorta Jó a que ele estivesse o quê? Preparado. Porque depois de tudo ali, que Jó falou tantas coisas, Deus entra em cena para quê? Para duelar com Jó, colocando diante dele várias questões que servem para demonstrar o quanto era frágil a argumentação do patriarca sofredor, né? E Jó, ele aqui é exortado a abandonar a sua autojustiça, que é novamente um reconhecimento da teologia de Eliú, né? Porque Eliú, quando ele fala com Jó, ele diz a Jó que pare de se justificar, né? De fazer declarações a respeito da sua integridade e que aceitasse o sofrimento, aceitasse a provação, porque ele era pedagógico. Isso aqui se fundamenta ainda na teologia de Eliú, né? Reconheceu sua insignificância, Jó reconheceu a sua insignificância e reconhece as supremas grandeza e perfeição de Deus, tá certo? Então vamos ao item de número 1, né? Deus inicia a restauração de Jó. Então vamos fazer aqui, irmãos, uma pequena resenha da história de Jó, para a gente poder entrar aqui e, caso você esteja assistindo esta lição pela primeira vez aqui, essa história, eu novamente digo a você, né? Vá nos vídeos anteriores, lição 1, 2 e 3, que ela te dará um conhecimento legal para que você possa entender a história aqui da lição de número 4, tá?
Então vamos uma pequena resenha aqui para ajudar você nisso. O Jó era um patriarca, um homem bem-sucedido financeiramente, tinha muitos bens, muitas propriedades, era um grande fazendeiro e ele também era um homem temente a Deus, ele era um homem íntegro e que tinha qualidades, né, de um homem que se relacionava com Deus, apesar de ser uma pessoa próspera em todos os sentidos que você possa imaginar humanamente, né? E aí, um dia chegam diante de Deus os anjos para o encontro e lá aparece Satanás e Deus pergunta: você viu meu servo Jó? E disse as qualidades de Jó. Você observou como é que ele me louva, como é que ele me reconhece, como é que ele me serve? E Satanás fez acusações. Não, olha, ele te serve porque você o cobriu de bens, de bênçãos, ele tem tudo, então ele tem motivo de sobra para te adorar e para te louvar. Tira o que ele tem e depois toca nele que ele vai murmurar, ele vai blasfemar contra ti na tua face. É como se fosse um desafio que Satanás tivesse ali colocado. E Deus aceita o desafio porque conhecia Jó. E Deus dá autorizações para Satanás, né? Demonstrando que Satanás é um ser que tem muitos poderes, mas está subordinado à supremacia da autoridade divina. Satanás vai lá, cumpre o seu papel e Jó entra em decadência. Ele perde todos os bens, perde a família, todos os filhos e adoece, ato contínuo, ele perde a saúde e ele vai para o fundo do poço, como se fala, não é? E aí, ato contínuo a esse estado de Jó, entram em cena. Elifaz, Bildade e Zofar, os 3 primeiros amigos do patriarca. Eles se aproximam, vêm se condoer com ele, mas nessa visita, nesses diálogos, eles são bastante incisivos com o patriarca. E o resumo da teologia deles era que se Jó estava passando todo aquele processo, é porque ele havia pecado, é porque ele era um pecador encoberto, secreto. Ele estava devendo para Deus. E Deus estava cobrando isso dele na forma daquele tipo de provação e sofrimento. Tanto os 3, né? Elifaz, Bildade e Zofar, a teologia deles era mais ou menos alinhada nesse sentido. Ato contínuo, Jó se justifica diante deles, mas ato contínuo entra em cena o 4º amigo de Jó, que é Eliú, que tem assim um posicionamento bem diferente, né? Ele entende que ali está havendo uma aprovação, mas ele tenta convencer o patriarca de que o sofrimento ele é uma ferramenta que Deus está utilizando para discipliná-lo, para corrigi-lo, para provar o caráter, que esse sofrimento ele é remidor, ele é redentor, e ele é disciplinador e ele é pedagógico. Ou seja, é um processo de aprendizagem. É isso que Eliú ressalta, né? Eliú, ele tem um posicionamento assim intermediário. Ele não acreditava que Jó era aquele pecador horrível pintado pelos 3 primeiros amigos, mas também não acreditava que Jó era inocente, assim, que ele era tão íntegro e tão santificado como dizia ser. Então Eliú, ele insiste para que Jó mude, deixe de se maldizer, deixe de se auto-justificar e aceite a disciplina de Deus. Diante de todas essas manifestações dos amigos, Jó, ele se posiciona. Mas o sofrimento de Jó é tão grande que ele chega a fazer declarações. Ele começa a questionar a justiça de Deus, ele começa a questionar a bondade de Deus. Por quê?
porque entra em cena a sua condição humana. Apesar de um homem de grande fé, de profundo relacionamento com Deus, ele era um homem de carne e osso. Então ele não blasfemou, ele não agrediu a Deus, mas ele ficou ali balanceando em função de todo o sofrimento que ele estava passando, e ele faz declarações que não são agradáveis diante de Deus. Depois disso tudo, aí acontece o quê? Depois da manifestação do trabalho de Satanás, da provação, das perdas, das manifestações dos amigos, entendeu? Inclusive da mulher de Jó, que pede que ele amaldiçoe a Deus e morre porque não tinha mais nada o que se fazer. E depois das manifestações do patriarca de sua justificação, sua cobrança diante de Deus, depois disso tudo, a Bíblia diz, a história nos fala que Deus aparece no meio de um redemoinho, não é? Através da teofania, Deus se manifesta e começa um diálogo com Jó, que foi o que nós estudamos na semana passada. E Deus, para dialogar com Jó e ser incisivo com ele, chamá-lo à reflexão, a considerar tudo o que disse, ele se utiliza da maior ferramenta disponível para Deus para esse fim, que é exatamente a criação e todas as leis da natureza e o que está inserido nela. E Deus começa a fazer perguntas para Jó sobre o mundo, sobre a fundação, sobre a criação. Usa o nome de animais, como o falcão, como o avestruz, como a águia, entendeu? E outros mais, tentando dizer a Jó que as suas considerações eram frágeis, infundadas, e que ele não entendia de nada como imaginava entender. E Deus sacode as estruturas de Jó no intuito de levá-lo ao quê? A reconhecer a sua fragilidade, a reconhecer a sua incapacidade e, acima de tudo, reconhecer a soberania, o comando, a influência de Deus em todas as coisas. Você está entendendo? E depois que Jó, nesse debate, nesse duelo com Deus, ele reconhece, aí começa o processo de restauração do patriarca, que é objeto dessa lição que nós estamos estudando hoje. Deus inicia a restauração de Jó. Deus continua o seu desafio. Jó ainda persiste em sua alta justiça, ele fica mais brando, mas continua questionando a justiça de Deus. Deus continua a confrontar o patriarca, como já falamos, através das perguntas, e depois Deus também fala ao patriarca, que ele deixe de se queixar, de resmungar, de murmurar, e ouça e depois responda as perguntas que Deus vai fazer. Aqui o próprio Deus ele faz ele entende um pouco, ele cita aqui um pouco a teologia de Eliú, que já tinha sido dita a Jó. Eliú já tinha falado, já tinha aconselhado Jó a parar de se auto-justificar. A resposta de Jó: Jó se conscientiza de sua verdadeira posição. E o que é que ele diz aí? Ele diz o seguinte: sou indigno. Quando ele diz que é indigno, ele está dizendo o quê? Ele está reconhecendo a sua insignificância e reconhece que não tem como responder às perguntas de Deus. Então ele chega num ponto, ele não está ainda ali se humilhando, propriamente dito, mas ele já dá um passo. Sou indigno, eu não sei responder aquilo que está me sendo perguntado. Então ele começa num processo de se acalmar e voltar para a sua posição de homem. Que posição é essa? A nossa posição humana, que nos coloca na situação de não termos condições de questionar Deus,
Homem nenhum tem condições de questionar Deus. Ele pode ser o maior acadêmico, detentor dos maiores conhecimentos científicos de sua área de atuação. Ele pode ser um gênio. O mundo já teve muitos gênios. Mas nem um homem, nem uma mulher, nem um ser humano tem condições, reúne condições para que lhe dê uma moral, uma autoridade para questionar o Criador. Juntando tudo o que sabemos, isso é nada diante de Deus, tá certo? E Deus aqui ele faz um segundo discurso, né, diante de Jó. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem e te farei, e te perguntarei e tu me responderás. É uma segunda manifestação de Deus a Jó no redemoinho. Segunda manifestação através da teofania, né? E Deus volta a falar com Jó, né? Deus volta a falar com Jó novamente, com outras perguntas. Deus aparece e a presença divina faz com que Jó fique o quê? Mudo. Mudo. Ele agora não tem mais respostas para dizer a Deus, ele não tem mais nada o que falar, né? Jó precisa saber que não era porque, o que Jó precisava saber não era o porquê as coisas aconteciam, mas quem estava no controle. Nesse terceiro item aqui, do primeiro tópico lá, a comentarista da lição, ela traz para nós essa colocação que eu acho muito interessante e que deve ser utilizada como aplicação deste primeiro item aqui na vida diária de todos nós. Jó, e não era a questão não era o porquê as coisas estavam acontecendo. A questão era reconhecer quem estava no comando de tudo. E Jó precisava parar de fazer questionamentos, como Eliú já tinha dito a ele, né? Eliú já tinha alertado o patriarca sobre isso. O importante era Jó reconhecer quem estava no comando, que havia uma supremacia divina no comando, né? Eu vejo uma coisa interessante na nossa vida, que é o seguinte: os nossos porquês sempre vêm à tona quando as coisas estão ruins, né? Quando é uma luta, quando é uma prova, quando é um sofrimento, quando é uma dor, quando é uma perda e outros dos mais variados aspectos que a vida ou circunstâncias que a vida pode oferecer, quando essas coisas nos causam sofrimento e dor, aí vem o nosso Senhor: por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que mais? Por que eu? E a gente observa que quando as coisas são boas, quando a gente é contemplado com bênçãos, sem merecer, que essa é a verdade, mas quando nós somos contemplados repentinamente com uma vitória com a qual a gente não estava nem contando, porque Deus ele faz isso, nos surpreende, nos abençoa com coisas que a gente não estava nem pedindo ou nem esperando para aquele momento, aí ninguém pergunta: Senhor, mas por que agora? Por que tão rápido? Por que eu? Ninguém pergunta isso. Então os nossos porquês sempre são frutos daquelas amarguras, né, geradas na alma pelo sofrimento. E isso não é bom. O importante não é você entender o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, qual é a razão de tudo que talvez você esteja passando. Tire o foco nisso. Isso você vai saber depois. É importante saber, mas tire o foco disso. Foque nele. Exerça a sua fé, que te faz acreditar que o Senhor, teu Deus, ele está no comando, no controle de tudo. É isso que é importante. E depois você vai entender, e você vai entender já junto com um coração agradecido, rendido, uma alma genuflexa, cheia de amor,
e de ação de graças e de reconhecimento por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz também. Tá certo? Isso é maravilhoso. Sigamos em frente. O segundo tópico da lição: teus planos não podem ser frustrados. Teus planos não podem ser frustrados. Então, aqui, o que é que nós temos aqui? No primeiro item, nós temos assim, Jó fazendo uma declaração. Jó 42, 1 e 2, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora Jó estava mais querendo não estava mais querendo contradizer-se, mas desejando entregar-se, reconhecer, né, a soberania de Deus. Jó muda de posicionamento, né? A soberania de Deus aqui, ela passa, como eu falei lá no início sobre o texto áureo, né? Ela passa a ser invocada, ela passa a ser percebida, ela fica mais nítida. Jó, ele para de auto-justificar-se e foca na fé que lhe diz que alguém muito poderoso, muito forte, acima de tudo, que esse alguém é o Senhor, ele está no comando. Então Jó faz um reconhecimento aqui. Eu sei que tudo podes, né? E aqui, como já dito, ele invoca a soberania de Deus, e eu vou repetir algo aqui, já dito em outras lições, porque eu acho isso muito importante. Muitos cristãos, eles têm assim dificuldade de entender com clareza a soberania de Deus. E muitos cristãos têm uma visão assim distorcida, fragmentada e até adulterada do que seja a soberania de Deus. Então, a doutrina da soberania de Deus, ela é um leque de coisas nas Escrituras. É um leque de coisas. Mas a resenha é a seguinte: preste bem atenção. Deus, ele é soberano porque ele pode tudo. Mas você tem que entender assim, olha, Deus pode. Jó reconhece aqui: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus, ele é soberano para fazer, Deus é soberano para não fazer, Deus é soberano para permitir e Deus é soberano para impedir. Isso tudo dentro do exercício pleno de sua soberania. Muitos cristãos, eles pensam porque Deus pode tudo. Não, se Deus pode tudo, por que ele não acaba com os males do mundo? Se Deus pode tudo, por que ele não acaba com as enfermidades? Se Deus pode tudo, por que ele não impede as catástrofes? Lembram do trilema de Epicuro, discutido nas outras lições? Aquele filósofo lá, grego, que tentou demonstrar pela sua lógica que Deus, ele não existe, ou que ele não é onipotente, e se existe não é onipotente, não é bom, porque se ele é todo poderoso, então ele podia acabar com o mal, ele podia evitar o sofrimento, e ele pode fazer tudo isso, mas ele é soberano, repetindo, para fazer, para não fazer, para impedir e para permitir. E todos os atos que Deus toma dessa forma que eu estou dizendo aqui, são em função de ser soberano, de fato, plenamente soberano, e ser um Deus de propósitos, de desígnios, de objetivos. E ninguém pode questionar a mente de Deus em relação a isso. É isso que está em jogo aqui. Então, quando Jó diz, eu sei que tudo podes, ele invoca a soberania. Em segundo lugar, ele afirma, falei do que não conhecia. Né? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece a sua incapacidade de perceber a plenitude de Deus. Como é que um homem como eu e você e Jó pode conhecer a plenitude de Deus? Como? Isso é insustentável, isso é inadmissível,
Isso é a maior agressão. Alguém, por mais inteligente que seja, por mais acadêmico que seja, por mais conhecedor que seja, o nosso conhecimento todo, o conhecimento de todos os gênios em toda a história junto, é incapaz de perceber a plenitude de Deus. Deus é um ser acima, ele não está no nosso alcance pleno. A gente se aproxima dele, a gente interage com ele, a gente fala com ele, a gente ouve a sua voz, ele ministra a nós, ele é um Deus maravilhoso, como já foi dito. Apesar de ser transcendente, está numa dimensão espiritual acima da nossa, ele também é imanente. Por que imanente? Porque ele desce a nossa condição humana para interagir conosco. Isso é maravilhoso. E a maior manifestação dessa imanência foi através do Verbo que se fez carne. Mas eu não preciso que Deus faça uma aparição para mim, visível, para crer nele e me relacionar com ele. Ele é espírito, seus verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Mesmo estando todos nós numa condição pecaminosa e estarmos diante de um Deus transcendente, é possível, totalmente possível, um relacionamento com ele. Porque ele é misericordioso e porque também nos ama, ele invoca a sua imanência, desce a nossa condição, fala a nossa língua para interagir conosco. Deus, ele é maravilhoso. E aqui, nesse segundo item aqui, Jó diz uma frase que ela é o resumo de toda a experiência que um homem pode ter com Deus. Ele diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Conhecimento de Deus como fruto de relacionamento. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me arrependo. O que Jó está querendo dizer aqui? Ele está falando aqui de níveis de conhecimento. E eu queria focar aqui, porque aqui tem uma aplicação extraordinária. Eu considero o ponto culminante dessa lição. Todos são importantes, mas aqui, nessa declaração do patriarca, está o cerne, o âmago, o apogeu de todas as lições espirituais que a vida de Jó nos transmite. Ele diz assim, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então vamos fazer aqui dar uma volta. Lá no início da história de Jó, nós aprendemos que o próprio Deus, veja bem, isso não foi o pastor da igreja, não foi o padre, não foi o bispo, não foi o irmão, a irmã fulana, não, que disse, não. Foi o próprio Deus que disse a Satanás que Jó era o que era. O testemunho de Deus sobre Jó diante do inimigo foi incisivo. Viste meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, ele era um crente verdadeiro, um servo de Deus, pleno e verdadeiro. Você está entendendo? Então Jó conhecia o Senhor? Sim. Ele tinha um nível de conhecimento do Senhor. Ele orava, a história diz que ele oferecia sacrifícios, ele era um crente, um cristão ali, um servo de Deus, em toda a expressão da palavra. Ele se destacava de muitos, e o próprio Deus reconhece isso, quando dá testemunho a respeito dele. Mas você tem que entender isso como um nível de conhecimento de Jó, que já era grande, era maravilhoso. E esse conhecimento dele era tão grande, era tão maravilhoso, tão extraordinário, que o conhecimento que Jó tinha de Deus o permitiu suportar todas as fases das provações, todos os elementos do processo de sofrimento, de dor de corpo, alma e espírito. Jó não murmura,
ele fracassa, ele passa por momentos ali de dificuldade, ele era um homem, mas na essência, a fé de Jó, ela permanece. Ele permanece confiando em Deus, não é? Então ele tinha conhecimento de Deus, bem grande. E aqui o patriarca reconhece o quê? Ele reconhece, depois de tudo que ele passou e depois de tudo que ele aprendeu de Deus, ou seja, a teologia, novamente aqui, a teologia de Eliú, ela estava bem fundamentada, né? Não foi correto tudo que Eliú falou a Jó, mas o fundamento da sua teologia é o máximo. Ele foi incisivo de dizer que o que Jó passava era um processo pedagógico de aprendizado. E depois o próprio Deus reconhece isso. Você está entendendo? Tanto que isso é verdade que Eliú, ele não é repreendido por Deus, ele não é citado naquilo que já já nós vamos falar. Ele não é citado. Por quê? Porque ele foi, a sua colocação, ela foi bem abalizada para Jó, entendeu? Então, voltando à questão aqui, depois de todo esse aprendizado, depois de toda essa pedagogia divina na vida do patriarca, ele faz uma declaração que para nós tem profunda significação. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que significa isso? Significa que agora, depois de todo esse processo, o conhecimento que Jó passa a ter desse Deus é muito maior, 1 milhão de vezes maior. E ele agora tem uma visão bem nítida daquilo que Deus é. Não 100%, que ninguém consegue, mas Jó cresceu muito. Por isso agora os meus olhos te veem. Ou seja, a visão, o conhecimento de Jó sobre Deus, ele vai lá para as alturas. E o que foi que proporcionou isso? A dor, o sofrimento. Então, voltando à questão, não é o porquê você está passando. Se você está passando por um processo que te oprime, né, que te aperta e que tirou o teu sossego, o teu conforto, você reconhece que está passando por um processo de provação, não fique perguntando por quê. Aproveite para, através disso tudo, te aproximar mais de Deus, porque uma coisa é certa: no final dessa jornada sua, no final desse processo de provação que você está passando, você vai ser possuidor de um conhecimento mais pleno, mais profundo e mais extraordinário de Deus, que vai fazer de você um cristão muito mais pé no chão, muito mais convicto, muito mais consciente daquilo que você é e daquilo que Deus é para você. Coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, né? E na sequência, né, aqui, Jó fala, né, novamente, né, eu te conhecia, e lá aqui ele diz assim, olha, Deus repreende os amigos de Jó. Aqui é uma coisa interessante, né? Deus repreendeu os amigos de Jó. Quem eram esses amigos de Jó? Ele faz Bildade e Zofar, os 3 primeiros, né? Deus repreendeu os amigos de Jó e os reprovou. Diante de Deus, as atitudes deles, a forma como eles falaram para o patriarca, não estavam corretas. Às vezes a gente passa por isso. A gente quer ser, às vezes, assim, tão assim, moralista, né? E dono de verdades, que quando a gente vê alguma situação, a gente começa a emitir juízo de valor, começa a fazer julgamento, começa a dizer isso e aquilo, e na nossa cabeça nós estamos certíssimos. Estamos, acima de tudo, né, fazendo um ótimo trabalho. E às vezes estamos apenas falando bobagem, não é? Como fruto dessa nossa incapacidade e às vezes falta de humildade e tudo mais. Se ele faz Bildade e Zofar tivesse um conhecimento maior de Deus,
não tinham falado aquelas besteiras todas. E todos nós temos o nosso dia de falar bobagem, né? É preciso orar, pedir perdão e prosseguir aprendendo com os próprios erros e caminhando e alcançando uma plenitude melhor de conhecimento, ok? Então aqui Deus repreende esses amigos de Jó, né? E Eliú não é citado, ele é poupado por quê? Por uma razão muito simples, né? A teologia dele, ela era, digamos assim, acertada, ela era bem acertada, certo? E a gente vai caminhando aqui para o final. O terceiro tópico da lição diz assim: Deus restaura Jó. Isso aqui é o apogeu, é o final. Depois de tudo isso que nós já falamos, que a lição já ministrou, que a Bíblia já mostrou e que você já acompanhou, vamos agora para o finalzinho aqui, quando Deus mudou a sorte de Jó, né? A Bíblia é muito clara. O item primeiro diz assim, olha, Deus mudou a sorte de Jó. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava pelos seus amigos, né? O caminho da bênção é abençoar. Se você abençoa, então você vai ser abençoado. E aqui, irmãos, eu quero fazer aqui uma aplicação deste tópico, desse item aqui, não é? Deus, isso é muito conhecido no nosso meio, né? Muitos pregadores citam essa parte do livro, né? Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? De fato, o apogeu de todo aquele processo, quando ele orava pelos seus amigos. Mas como é que foi que aconteceu isso? Aconteceu foi o seguinte, que antes de restaurar Jó totalmente, e dar a ele em dobro tudo o que tinha, para que ele pudesse entender que Deus realmente era soberano sobre tudo, Deus lhe toma uma decisão. Ele dá um aperto nos 3 primeiros amigos de Jó. Olha, vocês erraram, vocês falaram bobagem, vocês fizeram julgamentos precipitados, vocês fizeram declarações ao meu respeito para Jó que não tem fundamento nenhum, é fruto da imaginação de vocês, eu não sou esse Deus que vocês disseram que sou, e por aí vai. Deus deu ali uma lição, né, geral nos 3, e fez uma recomendação, olha, vocês precisam pedir perdão para Jó, vocês precisam ir lá, eu vou perdoar vocês, mas é necessário um ritual. Vocês vão lá com Jó e digam a ele que ele orem por vocês, ofereça um sacrifício por vocês, e aí está tudo resolvido. E eles fazem isso, eles vão lá, não é? Porque eram homens que, graças a Deus, reconheceram. Isso é um ponto positivo em favor de Elifaz, Bildad e Zofar, os amigos moralistas de Jó, né? É um ponto positivo para eles, porque eles foram aqui humildes, eles aceitaram a repreensão de Deus, eles não se subordinaram, como alguns que dizem, não, eu digo o que eu quero, não tiro uma letra do que disse, eu já disse, e se fosse necessário eu dizia de novo, esse tipo de coisa que é mais fruto de carnalidade do que de sinceridade. Os 3 amigos de Jó, não, eles deram um exemplo para nós aqui, é um ponto bom, deve ser copiado. Eles erraram, falaram bobagem, falaram besteira, fizeram julgamentos precipitados, mas eles reconheceram a repreensão de Deus sobre eles. Tudo bem, nós erramos mesmo, então vamos lá com Jó, porque a gente quer bênção. E aí eles foram. E quando eles chegaram lá com Jó, relataram para ele, ó, Deus mandou aqui, né, tem que orar por nós, fazer um sacrifício para a gente poder ser perdoado, a gente realmente já reconheceu que a gente falou muita bobagem e que Deus não é esse Deus que nós te falamos, entendeu? E ficou tudo acertado ali, e Jó orou por eles, entendeu? Mas antes de falar sobre essa restauração total aqui de Jó, eu quero mencionar para vocês uma coisa aqui muito importante, né? Muito importante. O cristão que passa por lutas, por provações, ele pode ter, cruzando o seu caminho, pessoas de toda a natureza. Isso aqui é uma aplicação pessoal da lição, né?
ele pode ter pessoas cruzando o seu caminho de toda a natureza. Gente que vai dizer uma palavra de afago, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Outros vão criticar, outros vão dizer bem feito, outros vão dizer, olha, eu acho isso pouco, tu merecias mais. Então você vai ouvir 1001 coisas de pessoas que se dizem teus irmãos, teus familiares, teus amigos e por aí vai. Você não deve esquecer que essas pessoas são homens e mulheres, são seres humanos, portanto falíveis, como você e eu somos, não é? E aí, essa crítica dos teus irmãos, dos teus amigos, das pessoas que te conhecem e até dos que não te conhecem, tem que ser visto a partir dessa lógica de que são pessoas humanas, falhas. Você não pode permitir que o comportamento dessas pessoas gere em você uma espécie de ressentimento, de mágoa, de sentimento de revanche. Entendeu como é que é? Como quem diz assim, olha, vocês vão ver, vocês me aguardem, né? Eu vou vencer isso aqui tudo, eu vou pegar vocês lá na frente. Coisa desse tipo. Isso não pode habitar no coração de um cristão. E a história de Jó nos prova isso. Eu estou fazendo aqui uma aplicação prática da lição. Faça com a igreja, faça com a sua classe. Isso aqui é espetacular. Circula pelo Brasil afora, é cantado em muitas igrejas aí, um hino que diz assim, não é? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender, esse tipo de coisa. Um negócio assim meio caminhando assim para revanche, tá entendendo? Forra, coisas dessa natureza. Entendeu? Eu não quero entrar muito nisso não, mas eu quero dizer para você o seguinte, que isso tudo não tem fundamento na palavra de Deus. É o tipo de música, o tipo de hino que não é um louvor teocêntrico. O louvor, para ele ser louvor a Deus, ele ser reconhecido diante de Deus, ele tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus tem que estar no centro. E não exaltação ao homem, um louvor humanista, não é? Onde o homem é objeto, onde o homem é o objetivo, onde o homem é o alvo de exaltação, de endeusamento e de todo esse tipo de coisa. Deus não aceita isso, não é? E se Jó concordasse com esse hino, e essa teologia aí equivocada fizesse parte da vida de Jó, quando os seus amigos chegaram diante dele, olha Jó, a gente veio aqui porque a gente te criticou, a gente te bombardeou, a gente te bateu de tudo que foi jeito, e eu sei que você deve estar aborrecido com a gente, mas Deus mandou a gente aqui porque tu tem que orar por nós, para Deus nos restaurar, nos perdoar, para a gente comemorar junto a tua vitória, entendeu? Junto a tua vitória. E aí, se Jó fosse adepto da teologia do quem passou pela prova, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, Jó ia dizer o quê? Como é que é? O que vocês estão falando? Ah, meu amigo, quem me viu passar na prova e não me ajudou, se prepara. A hora que eu me levantar daqui, vocês vão ver. Saiam daqui. Se Jó fosse adepto dessa teologia, ele faria exatamente isso. E é o que muitos fazem hoje, né? Usando a bênção para atacar aqueles que não ajudaram, que não estiveram, que não compreenderam. Não faça isso, isso não é de cristão. Isso não é coisa de cristão. Quando você olha aqui para a restauração de Jó, ele aceitou porque Jó era um crente. Tudo bem, dobre o joelho aqui, meus amigos, vamos lá. Eu sei que vocês falaram muita bobagem, mas vocês são homens, eu também falei, Deus me repreendeu também. Jó, ele era maravilhoso. E aí todo mundo se abraçou, ofereceu oração, sacrifício, e a Bíblia diz, Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, não é quando ele amaldiçoava. Não, Deus restaurou tudo
E a prova do que eu estou lhe dizendo está na sequência do texto, que depois que tudo aquilo aconteceu, ele convidou esses amigos, suas famílias, os outros amigos, Eliú com certeza estava sendo convidado, e os familiares, os de longe, aqueles que somem quando você está na prova, tá entendendo? É assim. Esqueça essas pessoas, irmão. Esqueça essas pessoas. Foque no propósito de Deus. Se alguma lição para aqueles que te criticaram vai acontecer, e com certeza vai acontecer, deixe que elas entendam por si mesmas, né, o que Deus está fazendo na tua vida. E não use isso como uma manifestação de orgulho, para dizer, tá vendo, vocês fizeram, Deus me abençoou, tá vendo, entendeu como é que é? Isso não é coisa de cristão. E essa é a prova que Jó nos mostra aqui. Olha, é uma aplicação maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Jó teve saúde, uma outra família, riquezas em dobro, recebeu bênção de toda a sorte. Por quê? Porque ele era um adorador que adorava a Deus, não é só por aquilo que Deus fazia, mas é por aquilo que Deus representava para ele. Teve uma fase da sua vida que ele perdeu tudo, mas o seu tudo era Deus, por isso ele não perdeu. Que Deus te abençoe, que você faça dessa lição aí um canal de bênção, que você seja esse canal de bênção na vida da tua igreja, da tua classe, dos teus irmãos, e ministre essa lição, ore a Deus para que Ele te abençoe, e vamos para a nossa escola domingo, que ela vai ser maravilhosa, e a gente vai crescer mais. Essa é a história de Jó. Quantas lições, irmãos, quantas lições. No próximo domingo, no outro domingo, nós estaremos já adentrando aí no outro livro, a sequência da lição. Que Deus te abençoe. Se essa ministração fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Não pare, não encerre, não deixe de deixar o seu like. Aquele like, faça isso agora logo. Deixa aquele like, deixe seu comentário, seu pedido de oração, entendeu? Acione o sininho aí para receber as notificações, se inscreva no canal e convide outras pessoas, seus irmãos da sua igreja, dos seus grupos, para fazerem parte aí do canal. E nós todos juntos vamos crescer, sendo instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Permita-me orar por todos nós. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa grande lição. Obrigado por ter estudado o livro de Jó, hoje tendo essa compreensão maravilhosa dessa grande história deste homem que nos inspira, que nos ensina lições profundas, sólidas para o exercício da nossa fé. Ser conosco, abençoa os expositores, abençoa as famílias, abençoa a igreja, que nós possamos crescer cada dia no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe aonde você estiver. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.